Olá, Boa noite a todos. Todo mundo me boa ouve bem? noite. Tudo ótimo. Amanda, eu não estou ouvindo o seu som. Tá ótimo, deve ser meu fone. Melhorou? Não. Melhorou? Não, não estou ouvindo você. Tá, então vamos lá. Ouve. Não, não ouço você. Ih, peraí. É alguma coisa, será que do seu? Não me ouve É porque... ainda? Já sei o que é. Peraí. Pronto. Pode falar. Pô, É porque eu estava vamos com o lá, será que você... microfone. Vou Agora tirar o foi? microfone para te ouvir. Pronto. Consegue me ouvir Foi? bem? Bem. Pronto. Então vamos dar Ah, início. É por causa do iPhone. O iPhone aqui para encaixar é complicado. Então vamos não, dar tá início ótimo. à live, né, com a professora Amanda Costa. Então a professora, ela é especializada justamente na questão desses esteroides anabolizantes, né, e vai explicar um pouquinho aí desse letramento científico para a gente, né, dos mitos e das verdades. Então a professora Amanda, ela é licenciada em Química, né, pela UERJ, e ela também é educadora física pela UFRJ. Então aí tem muita gente aí também, educador físico, que entrou para verificar um pouquinho, né, do assunto. Então, com a palavra, Amanda, pode falar aí com o pessoal. Eu coloquei um modelozinho aqui atômico, se você precisar de alguma coisa. Não, imagina. Vamos lá, a gente vai interagindo, tá? Bom, Certo. qualquer coisa você me interrompa, você pode conduzir da melhor maneira possível. A gente tem um tema um pouco amplo, né? E aí você pode pontuar o que você acha relevante. Primeiro, eu quero super agradecer o convite, a gentileza, a generosidade de acolher, né, tanto a mim quanto ao tema. É um tema polêmico, quero dar boa noite para a tua audiência, muito obrigada. E se houver qualquer falha na conexão, aí você sinaliza, porque a internet está danada, né, esses tempos. Verdade. Bom, eu trabalho fundamentalmente eu trabalho na rede estadual, sou educadora física, trabalho na UFRJ como química, né? Essa leitura sobre esteroides anabolizantes eu já faço há um tempo, em torno aí de uns 10, 12 anos. Desde a minha primeira graduação na UERJ, eu já me interessei pelo tema. E por quê? Da onde veio esse interesse? Ainda na UERJ, fazendo química, eu me interessei por musculação. Eu corria, eu ainda não tinha interesse em fazer educação física, nada disso. Quando eu me interessei pela musculação, logo eu tive contato com o tema. Porque para gente que às vezes é de exatas, está na sala de aula falando de química, física, matemática, a gente fica um pouquinho distante de todas as vertentes ali, né, da realidade do aluno. Então, por exemplo, o aluno vai se aproximar de cada um de nós da maneira que ele sentir mais liberdade. E às vezes é difícil que eles toquem no assunto anabolizante. Muitas vezes nós, adultos, se a gente não se interessa pelo tema, a gente não tem contato. Então é algo muito distante. Conforme eu me interessei pelo tema, fui fazer minha monografia ainda na UERJ, na época eu ainda não usava, né? Depois eu encontrei o culturismo, me tornei atleta de fisiculturismo, passei para a rede estadual de ensino, então meio que coincidiu estar em sala de aula dando aula de química e me tornar uma atleta culturista. Na minha categoria do fisiculturismo, ao longo dos 6 anos da prática esportiva, eu fiz o uso de anabolizantes, isso é muito aberto e é inegável. Então, o que acontece? Para a colega me entender, eu era uma mulher assim de 94 quilos, né, no auge daquela muscularidade toda. Chegava na escola, obviamente, não tem como adolescência, imagina passando num pátio de ensino médio, hora do intervalo. Você é aquela coisa imensa. Então, é claro, as redes sociais, o campeonato de culturismo, o aluno vai seguindo. O que acontece? Eu comecei dentro de sala de aula, dando aula assim para o primeiro, segundo, terceiro ano, receber questionamentos, depois a gente vai entrar um pouquinho no tema, meio assim, me interrompa se quiser, tá? Por favor.
Eu comecei a ouvir coisas assim, professora, minha prima quer usar estanozolol, o que a senhora acha? Professora, meu pai quer usar Deca, meu irmão, não sei o quê. E por muito tempo eu não falava sobre aquilo, a aula é de química, mas me entenda. Eu percebi naquele momento, assim, talvez a professora nunca tenha ouvido falar em oxandrolona, estanozolol. Então, começou a me chamar a atenção que enquanto adultos me perguntavam assim, caramba, Amanda, como é que você ficou assim? Na sala dos professores, eles me traziam nomes pontuais, exatos. Oxandrolona existe, estanozolol existe. Mas ninguém na sala de aula nunca me perguntou assim, professora, a senhora usa GH? A senhora usa Primobolan? Por quê? Porque são hormônios muito caros. Mas vamos supor que a informação tivesse vindo da internet. Eles olharam lá. Por que eles me trariam o nome das substâncias mais baratas, encontradas em cada esquina, que facilmente um jovem tem acesso a R$ 40, 50, uma cartela de Hemogenin, por exemplo? Aquilo começou a me chamar a atenção. Peraí, vamos esperar alguém falar de GH. Ou seja, aquilo não permeava o ambiente deles, porque é muito caro. Eu dou aula na Baixada Fluminense, uma área carente do Rio de Janeiro. E aí veio aquela questão, né? Quando chegava o pré-campeonato, às vezes 2, 3 vezes ao ano, a gente usa tantas estratégias que o físico, ele grita muito. Não tem como você negar. Você está seca, marcada, você vai competir semana que vem, você está com umas veias que parecem uns calibres, maior do que o pai, do que qualquer aluno. E aí começava, professora, a senhora usa anabolizante? Professora, já usou Deca? E eu saindo. Eu comecei a perceber, me entenda, e por favor discorde também, tá? Eu comecei a perceber, né, o que a gente vai refletindo juntas. Eu comecei a perceber que a mensagem que eu poderia estar passando era essa aqui. Usar anabolizante é bom, usar anabolizante faz bem, usar anabolizante deixa a gente bonita e bota a gente na internet. Porque uma mídia com mais de 100 mil seguidores, o adolescente se fascina. Verdade. Só que o bacana é não falar, tá? Então faça que nem eu, porque ele é inteligente. Quando ele me pergunta, professora, o que você está usando? E eu falo assim, não uso nada, estou de dieta. Ele não é um ignorante, ele vai replicar aquele comportamento. Ele vai falar assim, não, minha professora de química, legal pra caramba, ela não conta, mas ela é inteligente. Aí eu desautorizava, por exemplo, na minha concepção, tá? Uma mãe que em casa está falando assim, não, isso faz mal. Na cabeça do adolescente, faz mal nada. Minha professora está saradona, está bonitona. A professora é inteligente, minha mãe não sabe de nada. Aquilo começou a me incomodar. E aí, porque pensa, se alguém fuma, um formador de opinião, né? Não vou dizer o que é certo e errado, mas tipo, eu sou uma professora, eu não quero que o meu aluno saiba que eu fumo. Eu deixo o cigarro fora da sala de aula e não posto no Facebook. Sim. Como que eu ia deixar minha forma física em casa? E tudo que envolvia ela. E aí aquilo foi me dando uma angústia, já não dava mais para negar. Então a ideia foi, a gente vai ter que falar sobre isso. E aí a colega já sabe que vem. Direção, pai de aluno, e aquela confusão. E o aluno, porque quando eles começaram a me perguntar, professor, usa anabolizante? Uso. Professora, o que a senhora acha de não sei o quê? Olha, é preciso ir a um médico, não tem como negar. Já não dá, eu era muito grande. E aí começou. A mãe do aluno disse que a professora disse em sala de aula que usa anabolizante. Aí vem a direção, aí vem a coordenação. Mas não tem como não dizer, está escrito na minha cara. Eu cheguei a receber convites muito gentis e generosos de diretores que pediram, professora, a senhora não quer levar a matrícula para outra escola? Não quero levar, quero ficar com a matrícula aqui. Porque o meu físico vai para outra escola. A gente precisa saber como trabalhar essa fala. E aí, enfim, nesse meio tempo eu fui fazer educação física, né? Estou lá, já estou fazendo educação física. O que eu comecei a reparar, colega, que na educação física eu não tive nenhuma informação, nenhuma cadeira, né, que me trouxesse esse letramento científico, não. Eu consegui perceber que educadores físicos, e sem ofensa a ninguém, isso é uma realidade, tanto que a minha dissertação de mestrado é sobre isso, que educadores físicos vão ao mercado sem ter letramento científico para
informar a população. E os questionamentos que eu tinha dos colegas ali, 6º período, 7º período na educação física, eram os mesmos questionamentos que eu tinha na sala de aula com o 3º ano, por exemplo. O que eu percebia? Que passar pela graduação não mudava a concepção do indivíduo sobre esteroide anabolizante. Aí vem uma outra reflexão, que a gente gosta de refletir, né? A gente vai refletir. O que eu comecei a pensar? Vamos raciocinar. Esse adolescente que hoje se interessa pela estética está no 3º ano, por exemplo. Daqui a pouco ele vai ter um dinheirinho e vai pagar a academia. Ano que vem ele está pagando lá a academia, e isso na minha região, que é carente. Em outras regiões ele já está na academia. Ele vai dar de cara com esse indivíduo que eu dou aula também lá na UFRJ, o formado. Quando ele perguntar as mesmas coisas que ele pergunta para mim, esse indivíduo formado me pergunta as mesmas coisas. Da onde vai vir o letramento científico? A gente fica chovendo no molhado. Identificamos a lacuna. Aí vem o problema. Porque no meio dos meus estudos, né, que a pessoa quer muito saber da molécula e tal, o que mais me chama a atenção é a densidade na literatura que sinaliza que o número de usuários de anabolizantes cresce exponencialmente, que essa faixa etária cada vez é mais jovem, tá? Já tem literatura que sustenta um uso, pode não ser um uso crônico, mas um uso agudo, pontual, em torno de 15, 16 anos. E essa literatura também me sinaliza que o uso indiscriminado e desassistido de anabolizantes é um problema de saúde pública. Por quê? Porque os mais pobres, eles vão fazer esse uso de maneira, obviamente, mais desassistida. Não tenho dinheiro para ir ao médico. Eu compro um produto que muda o meu posicionamento social. Eu sou um outro ser, né? De maneira muito barata, eu transformo o meu físico. Então, isso já muda a minha realidade. Isso. O que acontece? Quando esse indivíduo ele começa só a olhar para o positivo daquela substância tão barata, daqui a 10 anos ele vai ter a sua saúde extremamente prejudicada, isso a literatura também sustenta, e outra, vai ter um impacto direto nos cofres públicos. Por quê? Porque ele vai cair no sistema público de saúde. Ele, com N problemas, desde o psicológico ao câncer de próstata, por exemplo. A gente tem N problemas. Aí a gente tem uma outra literatura que me aborrece, me irrita, uma mal interpretada, colega, para entender. A anabolizante faz mal. Não, eu queria dizer publicamente que quando a gente traz essa fala, ela é vazia e ela empurra essa população para o uso de anabolizante. Sabe por quê? Porque anabolizante faz mal. Imagina se eu estivesse falando isso há 6 anos atrás, há 10 anos. Hoje esse mesmo aluno me vê na internet, ainda não morri, estou bem, e o colega da academia também tá, a minha fala começa a ficar muito vazia. Anabolizante não faz mal. Anabolizante é um medicamento utilizado das mais diversas formas para tratamento de inúmeras doenças, desde a criança até o idoso. A gente tem isso muito forte na literatura. Hoje a gente tem uma outra vertente, que não é só o tratamento de doença, né? Anabolizante, ele também, hormônios esteroidais anabolizantes, eles também são utilizados não só no tratamento de doença, mas também como instrumento para melhora da qualidade de vida, ou seja, melhora da qualidade de vida de idosos, de mulheres na menopausa, de mulheres com baixa libido, de pessoas que sofrem de depressão. Nós temos essa relação na literatura, por isso a gente tem uma medicina que utiliza isso. E um outro ponto é o uso estético, que é esse uso que pode ser absurdo e que a literatura não consegue sustentar. Então, o que acontece? Eu preciso sinalizar que anabolizante não faz mal. Se fizesse mal, ele não estava na farmácia. O que faz mal é todo esse tabu, é eu favorecer um uso sem sinalização de todos os riscos. Isso faz mal. Quando a gente se nega à discussão
Porque eu fui atleta de culturismo, então a gente tem um Instagram hoje com a mídia, né? A gente tem fóruns e fóruns e fóruns de internet, por exemplo, exibindo os melhores corpos. E quando eu falo de corpo, não é porque, nossa, não é a gente que trabalha com adolescente, você sabe como eles buscam afirmação, justamente, como eles querem se autoafirmar e liderar um grupo. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas muito segmentado, sinalizando oxandrolona, estanozolol, isso tudo, e eu tô vendo aquilo é real. Lá na minha academia tem um bodybuilder, o cara é enorme, o cara aplica no banheiro, não faz mal nada. Olha, quantas coisas isso pode me trazer. Então, quando a gente se nega a falar que aquilo é muito positivo, sim, que tem N benefícios, sim, mas que o uso desassistido envolve esse risco grave, vem cá que eu vou te mostrar. E ainda vem aquela pergunta, professora Amanda, então, porque passei por isso, né? O colega também pode estar se perguntando, se faz tanto mal, por que a professora usou 6 anos, 7 anos? Porque eu não posso negar, minhas fotos estão aí. É muito claro porque eu usei. Eu vou falar abertamente, tá? A gente tem desde o crack, maconha, cocaína, bebida, a escolha da religião, a decisão de ter filho ou não. Nós temos N escolhas na vida. A gente só precisa ter direito à tomada de decisão consciente. E quando eu favoreço a tomada de decisão consciente? Quando eu sei tudo que envolve. Amanda Costa, a professora Amanda utilizou por quê? Porque eu queria ser uma bodybuilder, eu tinha uma condição financeira que me permitia, a cada 4, 5 meses, fazer toda uma bateria de exame, que não é qualquer pessoa que sustenta, porque a gente precisa ter investir um valor naquilo, é lógico. Ao primeiro sinal de qualquer efeito colateral mais grave, eu poderia escolher prosseguir, porque também é um direito que me assiste, ou abandonar o uso, abandonar a prática esportiva. Mas eu estava cercada de profissionais e eu estava sabendo de todos os riscos. Ok, essa é a grande questão. Agora, o que me incomoda, né, é que a gente, quando mascara a escolha, mascara o debate, eu não permito que aquele indivíduo, quando ele decide usar ou não, ele esteja fazendo ciente do que é. Então, assim, eu fiquei naquele impasse, né? Tanto na sala de aula tentando esclarecer, lógico, mas também muito preocupada com o que eu vi nos cursos de educação física, porque foi por onde eu passei. Aí a gente caminha mais um pouquinho. Lá vou eu fazer nutrição, trabalho com palestras para nutricionistas que atendem diretamente usuários de anabolizante. E quando eu chego diante do profissional de saúde, descrevo para ele, eu uso isso, uso aquilo outro, ele não sabe do que se trata, ele perde a chance de trazer o letramento científico para mim. Então, assim, falar sobre anabolizante, quando a gente pensa, o que é um anabolizante? A gente tem a molécula de testosterona, que o nosso corpo produz, homens e mulheres. Quer me interromper, colega? Não. Porque eu não sei se você quer falar. Pode me interromper, tá? Não. Pelo amor de Deus. Não. Porque eu vou dizer, também se quiser... A molécula... Muito legal! Pois é. Então, olha que coisa... Exatamente. Então, olha só, muito bacana. A gente tem isso aí. Nosso corpo produz, né? Já não posso dizer que mata. A gente tem uns ciclozinhos que é o chamado, né? A característica esteroidal, que são esses 4 anéisinhos de carbono. Uma vez que a indústria química pega essa molécula, ela vai sintetizar, ou seja, passar por reações químicas para gerar os medicamentos. Então, é só essa molécula com várias outras adições que variam de imensas maneiras. Cada éster, cada alquilado vai ter uma conformação, né? Uma estrutura molecular. Mas o que é importante que o nosso aluno saiba? Que isso não mata, muito pelo contrário. O menino, por que ele desenvolve as características masculinas que ele tanto se orgulha? Porque num determinado momento ele tem uma alta concentração dessa molécula. Isso não pode ser um tabu. Isso mesmo. Quando, né? Isso é que caracteriza, que diferencia um menino de uma menina. O nosso pico de testosterona não existe, ele é muito baixinho das mulheres.
Por isso que a gente não viriliza, e os meninos virilizam. Então, quando a gente... A molécula, ela tem 3 anéis, né, de 6 e um de 5. A molécula de Exatamente. testosterona. Que química é tudo, né? A gente gosta de química. Justamente. Então, quando a gente traz esse debate, né, quando você traz essa molécula, porque parece um absurdo você falar, por exemplo, traz uma molécula para dentro de sala de aula, essa molécula, testosterona. Até aí a gente está indo bem, a direção está feliz, o pai ainda não teve um ataque. Quando você fala de anabolizante, mas o aluno, ele não está nem aí para testosterona, se você não contextualiza. Porque, olha, e é tão legal a gente poder falar sobre isso. Eu tenho um artigo publicado que foi muito interessante, não é nem o da minha dissertação, não. Eu fiz durante o mestrado, né, que a gente queria... E o que esse artigo, ele sugere? Que foi feito com estudantes do ensino médio, uma boa amostra, se eu não me engano, 90. O que esses alunos sinalizaram? A maioria, tá, desses alunos já declararam ter tido contato com esteroide anabolizante, contato físico. Olha só que coisa impressionante. Ainda que não fosse uso crônico, mas tomei um comprimido, podia ter usado se eu quisesse, meu pai usa, meu primo usa, está próximo a mim, tá? Sim. Então, isso já é preocupante. E a maioria esmagadora declarou que esteroides anabolizantes são um tipo de suplemento alimentar. Ou suplementos alimentares também são esteroides anabolizantes. Isso nos traz uma reflexão. O quê? Um suplemento alimentar, a gente sabe que é comida em pó, em cápsula, é carboidrato, proteína, tá. Tanto que é vendido sem recomendação médica, você chega em qualquer lojinha do mundo, qualquer coisa e compra. Às vezes é um dinheiro jogado fora, mas se você não tiver nenhuma limitação, nenhuma reação alérgica, nenhuma impossibilidade, suplemento alimentar não faz mal. Estou tomando suplemento de proteína, por exemplo. Se você não precisa, você está gastando dinheiro à toa, mas não te faz mal. Olha bem, o que esse estudo me fez de reflexão. Se eu considero que anabolizante, se eu considero que ele é como um suplemento, eu vou usar anabolizante com o mesmo descuido, com a mesma falta de preocupação que eu usaria um suplemento. Isso chama muita atenção, porque eu vou trazer uma outra reflexão. Para esses mesmos alunos, né, a gente fez um questionamento, se eles não... está com uma determinada doença, está com um determinado sintoma, o médico prescreve um antibiótico. E aí você tem que ir na farmácia, não tem aquele antibiótico que o médico prescreveu e ele foi muito claro, você só pode usar esse antibiótico. Eu tenho um antibiótico muito parecido, que sobrou da última vez que eu fiquei doente na minha casa. Você tomaria? Foi unânime. Não, claro que não. Mas se é um antibiótico, por que você não tomaria? Porque é um remédio. Ou seja, se eu conscientizo a minha população que esteroide anabolizante é um remédio, eu já avancei bastante na relação que essa comunidade terá com a substância. Mas como eu vou trazer consciência, como eu vou letrar cientificamente, se eu sequer consigo abordar o tema, seja em sala de aula ou em universidade? E aí vamos sair da sala de aula. Quando esse indivíduo tome a decisão de procurar ou um nutricionista ou um professor de educação física, muitos desses profissionais também não estão embasados para trazer essa informação. Vão replicar. É bom, bem, faz mal, hein? Aí o indivíduo que tem essa informação tão superficial, logo se direciona a uma fonte que ele julga confiável. E qual é essa fonte? Tem um outro artigo que eu também fiz, junto com o meu professor Jorge Mercedé. Ele não tem Instagram, mas eu preciso dar os créditos a ele. É um professor aqui do IFE de Nilópolis, maravilhoso, que também se interessou muito pelo tema. Então, a gente, quando fez essa pesquisa, o que nós percebemos? As fontes, as 3 primeiras fontes mais citadas, quando você quer saber sobre anabolizante, aonde você procura amigo na academia,
Primeiro, em disparada. Seguido por sites na internet, tá? E revistas sobre o tema. Em momento nenhum, assim, não tivemos declarações professor de educação física, professor de sala de aula, em momento algum. Os 3 mais citados, teve um ou outro, que eu nem me lembro qual, mas tipo um percentual muito pequeno foi essas 3 fontes. Isso é muito preocupante, porque isso começa, claro, a gente precisa começar a linkar as informações. Falar sobre anabolizante é muito simples, assim, eu sou uma... a gente, claro, nós nos dedicamos a leituras diferentes, né? A colega tem uma leitura, eu tenho outra leitura, os amigos que estão aqui, cada um tem sua leitura. Se qualquer profissional de química, de educação física, que se debruce na leitura sobre anabolizante, vai entender. São moléculas que derivam da testosterona, são medicamentos, cada um é produzido por uma via de produção diferente, um alquilado, um esterificado, uma modificação no anel central. Isso confere propriedades diferentes. Não há nenhum mistério. A minha intenção, né, claro, falar para um público, vamos falar sobre a química do anabolizante? Sim, a gente vai mostrar todas as reações que acontecem na molécula de testosterona. Qual a relevância? Talvez num congresso de química encontrar uma nova molécula, ok. Mas na nossa prática, na realidade, qual é o sentido? Não é apresentar N estruturas de alquilado e tal. É mostrar, por exemplo, que... Vou dar um exemplo para a colega entender, né? A gente tem... Vamos lá, oxandrolona. Oxandrolona, um dos esteroides anabolizantes mais baratos que tem, tá? Hemogenin, são nomes comerciais, mas para entender. Oxandrolona é muito barato, é um derivado da testosterona, assim, que você compra a R$100 no mercado negro. Se você manda manipular, se você vai ao médico, você compra ali a R$300. Se você manda... a colega trouxe, olha que bonitinho, show de bola, muito bem. Então, o que acontece? Essa molécula aí, que o aluno nem imagina que isso aí está dentro do potinho, né? Nem o aluno e nem muitos estudantes e profissionais de educação física ou nutricionistas, porque não consegue fazer o link. Ótimo. Então, assim, às vezes a gente pensa, isso daí que eu vou ingerir, aí às vezes a menina quer usar oxandrolona por 6 meses, 8 meses. Ela não sabe que o grupo metil que foi adicionado lá no carbono 17 conferiu a essa molécula tão parecida com a testosterona uma propriedade altamente resistente ao fígado, ao metabolismo hepático. Por quê? Porque esse medicamento, ele foi produzido pela indústria com que objetivo? Não é de deixar ninguém fortão. O primeiro objetivo foi tratar a doença. Sempre que a gente tem o metabolismo de um fármaco, a gente perde quantidade daquele fármaco. Obviamente, quanto mais tempo aquele fármaco fica no meu corpo, mais efeito ele vai fazer. Então, o que a indústria química fez? Obviamente, acrescentou um grupo metil através de uma alquilação, ali no carboninho 17, então ela é uma um alfa-alquilado, né? E a gente tem um produto mais resistente ao metabolismo hepático. Que bom! Que bom não! Por quê? Porque quando o indivíduo faz o uso estético, ele não está usando a dosagem clínica, a dosagem fisiológica. Ele joga esse uso lá para cima, porque ele quer ficar forte. A menina quer ficar coxuda. E aí ela não tem noção que o fígado dela, toda vez que tem que metabolizar um fármaco muito hepatotóxico, ele inicia N processos inflamatórios, liberações de toxinas. Por quê? Porque, de modo muito inteligente, ele não reconhece aquele produto que ele não consegue destruir. Isso é muito... Então, aí a pessoa fica tomando aquilo 6 meses. Será que o nosso aluno sabe que ele já decidiu usar anabolizante? É por isso que eu falo. A fala tem que ser aberta. Ele decidiu, não sou eu que vou impedir. Ele vai usar. Se ele quiser comprar na academia, a gente precisa entender que lá na praça vende. Eu fiz vários testes antes de começar a usar, porque quando eu usei com orientação médica. Mas lá na minha monografia da UERJ, lembra que eu ainda me interessava, tinha uns sites. Aí eu, gente, será que isso entrega mesmo? Porque precisa de receita? Olha só, em qualquer site que você entrar, vai chegar lá na sua casa.
Já vai até com a seringa, se for injetável, vem na caixinha, vem sem rótulo. É a coisa mais fácil você conseguir isso. Então, o que acontece? A Jéssica pode falar. Que ela procurou tanto um médico como um nutricionista, eles olharam para ela e falaram que fazia mal, não usa. Então, é isso que os médicos e nutricionistas falaram. Imagine. Então, aí você pensa, claro, eu respeito muito a sua opinião, tem muitos malefícios, eu não estou aqui dizendo que tem que usar, não, de repente eles são conservadores, e realmente, às vezes, para o ganho estético, não vale a pena. Isso é importante dizer, não estou dizendo que só faz bem, só que a fala não ficou vazia, porque imagina a Jéssica, né? Imagina que a Jéssica, ela é minha amiga, aí ela vai no nutricionista, vai no médico, e ele fala isso para ela. Aí ela me conhece, lá no meu auge. Eu finjo que eu não sou uma professora, eu sou amiga. A Amanda já usou de tudo, tá aí com os exames todos perfeitos. Olha o depoimento. Como é que ele vai, com uma fala tão vazia, debater fatos? A gente precisa não mostrar, olha, a Amanda, tua colega, está com essa estrutura, mas pode acontecer isso é individual, tem uma resposta fisiológica. A gente tem casos, a literatura mostra por que o uso de anabolizante, os efeitos colaterais são dose dependente e indivíduo dependente. Porque 2 indivíduos podem utilizar as mesmas doses do mesmo produto e terem respostas extremamente diferentes. O anabolismo pode ser parecido, ok? Mas os efeitos androgênicos e colaterais dependem de muitos fatores, uma cascata de fatores, de sinalizações fisiológicas. Então, só mostrar um esqueminha muito simples já esclarece muitas vezes. A Jéssica já não sairia com uma resposta tão vazia, né? Já teria algo mais consistente. Até para a própria, né? O que a gente busca é o quê? É letrar, por exemplo. Se a Jéssica entende, quando ela pergunta, se ela tem uma resposta densa, que não precisa ser, como eu falei, estrutural, mas o que nós estamos falando aqui, qualquer profissional da saúde ou da educação consegue, com um pouco de letramento, de boa vontade, né, entender. Se a Jéssica foi buscar informação. Se ela recebe a informação de qualidade, ela já é uma multiplicadora de informação. Alguém que... Olha como é que a gente vai, né? É isso. Isso é que é importante. Agora não, ela recebeu, não pode, faz mal. Ou ela vai buscar em outra fonte. Ela pode ter conhecimento de fontes confiáveis, mas e quem não tem? Quem vai colher a primeira informação que, né? Ou que o senso comum sustenta? Porque o que o senso comum sustenta está fazendo o quê? Está enchendo os hospitais, está disseminando o câncer de próstata, está disseminando... E ainda tem um outro risco, né? A gente tem muitos anabolizantes que a gente fala assim, está usando um produto de cavalo. É preciso entender que esse produto veterinário, ele tem a mesma formulação do produto humano. Então, assim, até isso eu preciso explicar. Não é que é um produto de uso veterinário, aquele ali, por quê? Porque ele vai ser usado num animal que tem não sei quantos quilos. Um cavalo pesa muito mais do que eu. Então, e também tem um ciclo enzimático totalmente diferente, né? Diferente, exatamente. Então, o que a gente... Olha como é que dentro da sala de aula eu já consigo explicar concentração para o meu aluno. Aquele mesmo produto que está lá para uso veterinário, a estrutura da molécula é a mesma de uso humano, muitas vezes, tá? Alguns são só para humano, outros só para veterinário. Mas eles são em comum. Tanto que eu tenho muitos conhecidos que vão de essas casas veterinárias e compram. Acho que está dando uma travadinha. É o meu ou o seu, colega? Vamos lá, é a internet. Travou? O pessoal está disputando live. Mas voltou? Tá ouvindo? Vamos ver. Tá tudo ok agora. Vamos ver quem está aí. O pessoal está ouvindo, será? Sim, estou ouvindo você. Pode continuar? Pode continuar, pode. Tá ótimo.
Então, assim, eu preciso mostrar para ele que ele não pode, porque o cara da academia, o bodybuilder, né, e não menosprezando, é porque às vezes é um conhecimento empírico. Ah, eu usei aquele de cavalo e não morri, para mim é igual. Às vezes um hormônio de uso humano, por exemplo, R$ 300, você vai na casa veterinária, tá 80, e é a mesma coisa, no teu empirismo, qual que você vai usar? Esse aqui, porque eu fiquei muito bem naquele campeonato, por exemplo. Mas o que eu preciso trazer o letramento científico? Peraí, vamos olhar porque a concentração. Olha, às vezes a concentração naquele veterinário é 3 vezes maior do que a concentração do de uso humano. Então, quando você tomar, por exemplo, injetar meio ml de um ou meio ml do outro, não é a mesma coisa. Na cabeça do aluno, na cabeça do indivíduo, não, eu estou usando meio ml. Mas qual a concentração em meio ml? Vem cá, vamos fazer uma conta aqui, ó. Deixa eu te explicar por que não é igual. Porque o cavalo tem um volume corporal, o gado, muito maior. Então, você está pensando que no meio ml é a mesma coisa? Não é. Ah, que bom! Na cabeça de muita gente, acredite, não é criança, adulto, tá? Adulto. Então, melhor. Poxa, eu vou comprar um que é muito mais caro e vem menos, eu prefiro comprar o que é mais forte. Isso não é xarope, não, gente. Deixa eu explicar para vocês. Todos os efeitos anabólicos vão ser mais potentes. Isso é fato. A construção muscular vai ser maior. Mas vamos ver aqui todos os efeitos colaterais e androgênicos envolvidos. Eles também vão ser mais potencializados. Por quê? Porque o nível de característica androgênica está diretamente relacionada à potencialidade anabólica. Quanto mais massa muscular um anabolizante te dá, isso é ciência, mais efeitos colaterais e efeitos androgênicos na magnitude maior também vão vir juntos. A grande maioria não sabe disso. Às vezes, uma aula muito simples, muito até superficial, vai mostrar para aquele indivíduo que não, aquela não era a escolha. Não, então não quero não. Um outro exemplo muito simples. Às vezes na nossa sala de aula a gente tem, e eu estou falando assim, sala de aula porque é o contexto aqui, né? Mas pode ser numa aula de graduação, enfim, ou às vezes o colega da academia, porque nem todo mundo é profissional da saúde e não tem mesmo a obrigação de saber. Mas o indivíduo, um outro mito que a gente tem que desconstruir é que as pessoas pensam assim, então eu vou no médico. Tá bom, vou lá no médico, vou ver os meus níveis hormonais e vou ver se eu posso usar hormônio. Quem falou que o uso de hormônio está só relacionado a nível hormonal? Um exemplo, a gente sabe que pessoas que têm indivíduos, né, da família que desenvolveram câncer, esse indivíduo tem uma potencialidade genética maior, não quer dizer que vai ter, mas ele tem essa probabilidade. É só trazer a reflexão. Aí, às vezes, a mulher, a menina, enfim, ela quer ficar gostosa, ela quer ficar bonita, ela quer investir um dinheiro, ficar bem, com o corpo ideal, enfim, quer adquirir, e aí tá tudo bem por isso, né? E ela quer usar anabolizante, ótimo. Só que a mãe dela teve câncer, a avó teve câncer, às vezes uma tia teve câncer, ela não tem, tá com tudo perfeito. Ela pensa, estou bem, vamos lá. Anabolizante, ele é um multiplicador de tecido. Ele não gera câncer, não tem essa relação direta na literatura, tá? Que também é um outro mito. Mas ele é um multiplicador de tecido, certo? Se ele é um multiplicador de tecido, ele multiplica tecido bom e qualquer tecido defeituoso também. Então, pensa, se eu chego lá na minha nutricionista, um exemplo, eu chego lá na minha nutricionista, estou perfeita, já fui no médico, vamos conversar, não é que a nutricionista vai prescrever, mas eu estou apresentando ali, acho que eu vou utilizar isso, que eu quero melhorar. Olha que pergunta simples, a sua família tem histórico de câncer? Tem. Tem minha mãe, meu pai, sei lá quem. Olha, isso pode acontecer. Por quê? Porque no meio do uso do anabolizante, suponha, porque aquilo se torna banal. Você usa hoje, depois você quer usar de novo, você quer fazer um outro uso, isso acontece. Suponha que em algum momento, lá, aí você vai no médico, você faz exame, está tudo ok, mas você esteja começando a desenvolver um tumor, porque você tem essa possibilidade maior do que as outras pessoas em algum cantinho do seu corpo.
Aí você começa um uso de anabolizante para ficar linda para o carnaval e tá tudo bem com isso. Mas se você tiver começando a desenvolver esse tecidozinho, um problema que você ia ter daqui a muito tempo, ou que seria muito mais facilmente combatido, pode ser que daqui a alguns meses você encontre ele muito potencializado. Opa! Não, eu tô saudável, mas minha mãe já teve câncer, meu pai teve câncer. Ah, não vale a pena para mim. Ou talvez ela, não, mas eu vou usar só um mês. Vale a pena para mim? Tá tudo bem. Mas você entende como que a decisão mudou? Como que o cenário mudou? Vamos trazer para a minha realidade, para dentro da sala de aula. Os meus alunos, eles mal têm dinheiro, assim, de modo geral, né? Para ter uma boa alimentação, porque são alunos mais carentes, né? A gente está batalhando pela vida. Então, eles não vão, a maioria não tem plano de saúde, a maioria vai para o UPA, a maioria não tem uma nutrição adequada. É lógico que a possibilidade de liderar o grupo, porque eu sou, né, estou muito forte, isso seduz. Legal, é compreensível, tá? Desde os 16 aos 20 anos, isso é normal. Mais para uns, mais para outros, mas isso é natural. Agora, às vezes, será que esse cara pensa, porque ele tem que ter o direito a pensar, pô, mas se eu desenvolver um câncer, não pelo uso de anabolizante, mas porque ele pode potencializar. Caraca, como é que eu vou tratar um câncer no UPA, que é a unidade de pronto atendimento aqui de Mesquita? Pô, eu não tenho dinheiro. Olha como é que a reflexão muda. Será que vale a pena? Porque ele está vendo aquilo como um produto que dá apenas massa muscular. É uma literatura tão simples isso, é uma literatura tão facilmente encontrada, são aspectos... E ele tem direito a perguntar, pô, mas peraí, isso aí dá câncer? Eu não sou tendenciosa, eu não sou. Se me perguntar, eu vou dizer não, porque ele tem direito a ouvir isso. Não, professora, tem que dizer que dá. Não, não dá. Mas vem cá, pode potencializar, pode acontecer. Todo mundo que usa... Pode ser que, de repente, aquele câncer, estou dando um exemplo, estou falando disso, mas qualquer outra coisa, a alteração no perfil lipídico, o colesterol. Meu pai é diabético, minha mãe é diabética, vamos trazer mais para a realidade. Eu tenho essa tendência, caramba, vou tomar isso, eu já posso ter eu nunca fiz exame de coração. Pô, se meu colesterol subir muito e eu tiver um problema cardíaco, só vou saber quando eu tiver um negócio mais complicado. Professora, mas se eu tomar isso aí faz mal para o coração? Não. Não faz. Professora, eu posso usar isso aí e pode ser que fique... Eu recebo essas perguntas. Pode ser que dê tudo certo? Pode ser. Mas vem cá que eu vou te explicar. Olha, os riscos são esse. Toma uma literatura para você ver. Não fica acessando, por exemplo, musculação.gov da vida, porque quando eu me nego a falar, se você botar lá no Google, usar anabolizante, vai aparecer um monte de site. Você vai perceber que não são sites confiáveis. São aquelas mesmas informações que o teu aluno vai ter, porque eu não vou aparecer no Google para ele não vai me achar. Pois é. Então, assim, ele vai achar aquilo ali. Se ele passa por mim e eu não, sabe, não me coloco ali para explicar, é aquilo ali que ele vai achar. E aí eu penso, como eu já falei com alguns diretores, né? Eu não consigo perceber que eu não tenho culpa de qualquer problema lá na frente, quando eu permiti isso, quando eu me esquivei, quando eu falei assim, a minha escola não é lugar para isso, não vamos falar sobre isso não, porque o pai está reclamando. Talvez esse pai, ele também não saiba que o filho dele já tomou uma oxandrolona, um problema muito comum, tá? Eu tive um aluno, só para a gente entender, um aluno... Só um aluno pode falar. Falando o seguinte, que a mãe dele fala que suplementos são drogas e que prejudicam a saúde e pode chegar até matar. Aí ele pergunta, qual a nossa opinião sobre isso? Meu Deus, olha a minha situação tendo que, né, desmentir a mãe dele. Bom, é claro que ela fala, às vezes uma leitura, talvez, o que ela entende por suplemento, né? Suplemento alimentar, suplemento, nada mais é do que comida em pó, ou em cápsula, ou em líquido. É o mesmo carboidrato que a gente tem na comida, é a mesma proteína que a gente tem na comida. Então, assim, suplemento não faz mal. O que pode, a não ser, claro, se você não pode comer um tipo de alimento e ele está em pó, ele vai te fazer mal da mesma forma. Mas suplemento nada mais é que comida
que foi colocada naquela forma, tá? Para suplementar, tanto para praticidade quanto para agregar calorias. Então, suplemento não faz mal. Aqui mas pede desculpa para sua mãe. tem outra pergunta aqui, da Thay Belfort. Fui no endocrinologista, pois queria fazer o uso do anabolizante. Aí conversei com o médico sobre os efeitos colaterais, a tão temida virilização, né? Então, aí ele receitou a finasterida. Pode falar? Finasterida. Aí ela quer saber um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, ela, mulher, né, já... O que é virilização? Virilização é o desenvolvimento das características masculinas, tá? Todo anabolizante vai causar virilização. Por quê? Olha o nome, esteroide anabolizante androgênico. Essa parte androgênica é aquela que se liga com receptores androgênicos de pele ou em outros tecidos de próstata, enfim, e gera os efeitos da dihidroxitestosterona. No músculo esquelético, a testosterona se liga ao receptor androgênico e gera o anabolismo. Então, assim, uma parte do anabolizante, ele vai causar anabolismo e uma partezinha menor, cerca de 7 a 10%, gera os efeitos androgênicos. Então, todo mundo tem. Para a mulher é muito ruim, para o homem não, porque ele já lida com aquilo. E aí, alguns médicos lançam mão do que esse profissional fez. Essa finasterida, se eu não me engano, ele é um diurético, mas o que acontece? A ação dela é se ligando ao receptor androgênico fora do músculo esquelético. Então, esses receptores de pele, onde para a mulher cresce barba, no couro cabeludo que dá calvície, esse tipo de coisa, o que acontece? A finasterida vai ocupar parte desses receptores. Aí a dihidroxitestosterona não ocupa e não gera os efeitos androgênicos, tá? Amanda, o que você acha disso? Se perguntar para mim, isso é um tiro no pé. Por quê? Porque quando eu faço, é conduta médica, mas eu particularmente não gosto. Por quê? Ao tomar essa medida, eu deixo as mulheres muito confiantes para aumentar os níveis de testosterona. Por quê? Porque o que incomoda a mulher é o efeito virilizante. Ah, e aí, entenda a falsa sensação de segurança. Não está crescendo barba, meu cabelo não está caindo, tá tudo bem. Estou ficando gostosa, tá tudo bem. Me dá hormônio. Mas isso é efeito androgênico. Mas e o efeito colateral? Porque quando eu subo muito, posso estar tendo alteração no perfil lipídico. E os meus receptores, por exemplo, em outros tecidos? Como é que está meu fígado? Como é que está meu rim? Como é que está meu sistema límbico? Eu só estou vendo o efeito androgênico. Então, assim, isso pode gerar uma falsa sensação de segurança. Porque, às vezes, a mulher não viriliza e ela sobe muito a dose de hormônio porque ela quer ficar mais poderosa, tá? Mas aí é conduta. Pois é. Aí tem uma outra pergunta aqui, Miriam. Ela fala que qual é o nível de testosterona uma mulher tem que ter para o ganho de massa? E quais são os esteroides mais utilizados por essas mulheres? Bom, vamos lá. Não sei a idade dela, mas não me lembro como é que fala? Da dosagem sanguínea de testosterona, mas enfim, isso não é nem tão relevante, porque vamos lá, para nós mulheres, o ganho de massa muscular já é muito complicado. Então, vamos pensar no processo de sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular natural, ou seja, a gente chega ali numa idade, 35, 40 anos, normalmente as mulheres começam o processo de sarcopenia antes dos homens, que é perder massa muscular. A mulher, ela já tem o nível de testosterona da mulher é muito baixo, por isso nós temos muito menos massa muscular. É possível ganhar massa muscular até com os nossos níveis naturais, os normais, sem fazer? É possível. Num cenário de treinamento e nutrição muito controlado. Treinamento de força muito bem planejado, nem para mais nem para menos. Cenário nutricional muito bem calculado, nem para mais nem para menos. É possível? Até um determinado ponto. Tá? Até um determinado ponto. A mulher não vai ficar uma passista. Eu usei o exemplo porque tem passistas muito naturais porque é genética, né? Mas vamos lá. A mulher não vai ficar aquela mulher musculosa
muito sarada, ainda mais se eu tiver ali 35, 40 anos, comecei a treinar só com a nutrição? Não, não vai. Eu vou melhorar, eu vou construir massa muscular, vou. Mas eu tenho um platô que para a mulher se estabelece muito cedo. Porque nós temos pouca testosterona, muito pouca. Tá? A gente tem testosterona para manter a nossa massa muscular ao longo da vida de forma útil. Não para construção muscular, como é o caso dos homens. Então, por aí a gente já vê. Agora, os mais utilizados para mulheres são os menos androgênicos, que virilizam menos. E qual viriliza menos? Os menos anabólicos, tá? Por isso, assim, que homem normalmente usa anabolizante que mulher não usa, porque eles querem muita massa, então eles usam os mais androgênicos também. Normalmente, mulher vai usar oxandrolona e estanozolol. Às vezes um masteronide, mas por quê? Porque eles são menos anabólicos. Só que oxandrolona e estanozolol, que são os mais utilizados para mulheres, justamente por virilizarem pouco, são os mais hepatotóxicos, porque eles são 17-alfa-alquilado. E aí tem que entrar o letramento científico. A mulher se sente muito segura, e eu tenho clientes de consultoria que quando chegam, eu também faço consultoria esportiva, né, que quando chegam para mim, chegam descrevendo o uso. Eu uso oxandrolona tem 5 anos. Pelo amor de Deus, minha filha, corre para o médico para fazer função hepática. E para ela tá tudo bem, porque ela não tem pelos, é muito você entende? Então, assim, é preciso trazer esse letramento. Mas não sabe da rota enzimática de fato, né? O que ocorre ali no organismo humano. Porque tudo são reações químicas que estão ocorrendo ali. E aí o pessoal isso aí. Não ocorre nada por fora, tá tudo bem. Então vamos lá. E não é assim que funciona. A gente já tem alguns. E uma outra coisa que é importante dizer é que o que a gente tem na literatura, tá? A densidade de literatura são estudos feitos com as doses clínicas. Quando alguém me pergunta assim, Amanda, usar tantos miligramas, vou chutar, de trembolona por semana faz mal? Eu preciso ser sincera, olha, eu não sei. A gente não tem estudo com isso. Não imagina, o comitê de ética não aprova. Eu vou botar esse grupo aqui sem usar e esse grupo vai usar até eu perceber quando vai começar a morrer. Não tem como ter isso. Mas a gente tem o que a literatura traz de efeito colateral para as doses clínicas e a gente extrapola. Nós temos também alguns estudos com culturistas ou usuários que são relatos. Então, ali tem, né, o que aconteceu, mas naquele indivíduo. Claro, aí o cenário não é controlado. Muitas vezes o cara usa anabolizante, ele também fuma, ele também bebe. Então, a gente tem que entender isso tudo. Tem uma pessoa aqui falando, fala um pouco sobre o vício que pode ocorrer no uso potencial e os seus efeitos colaterais. Então, esteroides anabolizantes, a gente não tem uma relação na literatura com dependência, tá? Ninguém fica viciado em esteroide anabolizante. A gente não tem isso. Não existe essa relação. Diferente de outras drogas, né? Como o cigarro e outras drogas ilícitas. A gente não tem esse relato. Porém, já ali na área de humanas, tá? A gente tem muitos estudos com usuários que descrevem o quê? Quando você para de usar, obviamente, a tua dose hormonal diminui, você sente um decréscimo na tua disposição. O que você sente muita falta é daquilo que o anabolizante te proporcionava, daquele vigor, daquela disposição, desde a sexual até a psicológica. Então, eu sinto falta daquela condição, mas não existe uma questão neuroquímica por trás disso. Tem uma outra pergunta aqui que é de Vinicinho. Para você, que foi atleta fisiculturista, qual a sua visão e experiência e qual a idade ideal para o uso do anabolizante ou depende da maturidade muscular de cada pessoa? Então, eu imagino que a pergunta dele se refere ao uso estético, né? Não deve ser o clínico. Então, assim, isso é muito relativo, mas uma orientação que eu dou a gente sabe que para que a função anabólica, né, da porção testosterona seja realizada no músculo esquelético, ela tem que se ligar ao receptor androgênico. Uma das maneiras de você aumentar a expressividade de receptores androgênicos é através do treinamento de força, ou seja, indivíduos mais treinados, com mais tempo de treinamento,
tem mais quantidade de receptor androgênico. Isso significa que se eu esperar o máximo que eu puder, eu vou ter resultados anabólicos mais satisfatórios usando doses menores de anabolizante. Não adianta eu mal comecei a treinar, eu quero usar anabolizante. Você vai ter resultados aquém do que você poderia ter, quando a gente fala de estética, claro. Aqui já tem algumas pessoas falando aqui, quando é que vai ser a live 2? Para mim, assim, é muita informação. Dá para a gente desdobrar muito, vai ser um grande prazer, sempre um grande prazer. Foi o professor aqui de Educação Física que estava perguntando, né? Aí, é isso aí. Pode falar. Não, eu ia falar, e assim, eu gosto desse debate, né? Quando eu decidi fazer, eu tenho alguns produtos, eu tenho um curso online e tal. Quando eu decidi fazer, foi justamente por quê? Porque a gente percebe que existe um tabu na universidade, na escola, mas quando a gente externa esse tema, existe uma demanda, as pessoas se interessam, as pessoas o espaço social para o debate científico, ele existe. Então, assim, né, engraçado que uma fala que eu consegui botar no meu curso online, eu tenho dificuldade para trazer para os ambientes acadêmicos. Aí, como diz o meu orientador, a gente fez um material para ser usado em espaços não formais. E quem quiser, só tem um link ali na minha bio para vocês saberem mais, tem material gratuito também. E quem quiser pode chamar no direct. Pois é, aí o pessoal está pedindo para deixar a live salva. Eu vou salvar. Isso, aí tem que acabar antes de 1 hora. Pois é. Aí tem que acabar antes de 1 hora para deixar salvo, né? Falta senão não deixa. Né? Para 8 horas. Então tá certo. Pois é. Aí alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? O momento é agora, porque tem perguntas grandes aqui. Mas quem quiser, quem não se sentiu respondido, pode sim ir lá no direct, pode mandar para mim, que para mim é um grande prazer, o que eu puder responder. Se alguém quiser algum material também, às vezes para debate, enfim, é um prazer encaminhar o que eu tenho, né? Claro que eu não tenho toda a literatura, mas alguma coisa a gente colheu aí ao longo de 10 anos. E isso, eu vou achar muito gostoso se a gente puder ter um outro momento. Eu adoro falar sobre isso, né? Pois é, ainda mais para quem quer ouvir. Pelo que eu vejo aqui, eu acho que vai ter que rolar a live 2, porque o pessoal tá cheio de perguntas aqui. E não dá, isso é bom. Dá para a gente responder tudo aqui. Quem quiser seguir a professora Amanda, certo? É só ir lá e verificar a professora Amanda, ok? Então eu vou deixar... o Instagram fica salvo aí, Amanda Costa Fitness, que o pessoal tá vendo. Isso. Pode pegar as perguntas, de repente depois eu vou ler também, aí eu vou respondendo. Mas podem direcionar no direct que eu gosto disso. Essa interação é construtiva. Então, eu gostaria de agradecer a professora Amanda. Imagina. Então, breve a gente vai marcar uma live 2, né? Assim que ela estiver. É um grande prazer. E aí, é isso. Agradecer que já entrou aqui na contagem regressiva. Poder então tá ótimo. Encerrar, tá bom. Então, muito obrigada. Um beijo. Amanda. Eu que agradeço. E obrigada. Tchau, gente. Tira aí. Muito obrigada. É isso aí. Tá. Tchau.